Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 22 minutos, 6h22 desta segunda-feira, iniciando mais uma semana na presença do Senhor. Que bom que você está aqui conosco, que Deus te abençoe, você que está acompanhando a nossa programação através dos nossos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, e agora aumentou, hein? Éramos agora através do radiomanaim.com.br, FM 100,3 em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, aplicativo celular e também pela TV Manaim. Agora estamos, além da TV Web Manaim, temos também a TV Manaim pela Parabólica, canal 126. Olha que bênção! E também pelo YouTube. Isso, olha que maravilha! E o Senhor tem nos dado essa oportunidade, né, de falarmos para o mundo inteiro através das redes sociais, além do Instagram, Facebook, enfim. Glória a Deus por isso. E que bom que você está aqui. Você que está em qualquer um desses canais de comunicação que eu falei, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Conosco nessa manhã, pastor Ricardo Cassa, Leandro Badic, pastor Júlio Valim, pastor Wallace Rosete. Queridos, antes da gente dar início aqui ao nosso pós-madrugada, eu tenho aqui 2 pedidos de oração pela irmã Ana Karen. Ela é aqui de Vila Velha 4. Vila Velha 4 é pastor Figueiredo. Isso, pastor Figueiredo. Ela está com distenia ou distonia cervical. Está fazendo um tratamento. Aliás, ela está para iniciar um tratamento no Hospital das Clínicas. E a família da Ana Karen pede aos irmãos, seja orando, né? Só abrir as portas deste tratamento, porque a família está encontrando uma certa dificuldade. Mas o Senhor há de abrir as portas e vai dar tudo certo para a nossa querida irmã Ana Karen, aqui de Vila Velha. Ela serve ao Senhor ali com os irmãos em Vila Velha 4, pastor Figueiredo. Tá bom? Então, ore pela nossa irmã, por favor, Ana Karen. Também pedido de oração pelo irmão César, o irmão pastor Erli, lá de Florianópolis, está me lembrando aqui. Ele está em Criciúma, está internado na UTI, está em estado de coma. Ele caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano e, inclusive, o pastor Erli vai estar visitando ele daqui a pouquinho. E ele tem 3 filhos, né, a família. E vamos orar pelo nosso irmão César, lá de Criciúma, que precisa de uma intervenção do Senhor na vida dele, né? A situação é grave. Queridos, deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Inês, nossa querida irmã Inês, que é a nossa vizinha aqui, né? Mora aqui ao redor, em órbita da Rádio Manaim. Nossa querida irmã sempre orando por nós aqui. Muito obrigado, irmã Inês. Um grande abraço para a senhora, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. Muito bem, vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje e já vou ler aqui o texto, né? O texto que o pastor Ricardo Cassa trouxe nessa manhã. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto trazido pelo pastor Ricardo Cassa. E pastor, Paulo escreve essa carta a Timóteo. Ele está passando instruções para Timóteo para que ele siga em frente, baseado nos ensinos do capítulo anterior, do capítulo 1. E no capítulo 1, Paulo fala sobre problemas que os cristãos, vamos colocar assim, naquela época, estavam vivendo, porque estava surgindo entre os irmãos ali em Éfeso, e Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4, algumas heresias, e isso vinha trazendo algumas apostasia, confusão, e Paulo então traz essa instrução ali para Timóteo. E o propósito aqui de Paulo é aconselhar os cristãos para que eles orassem pelas autoridades, pelos líderes, se eles fossem crentes ou não, se eles fossem cristãos ou não. E o Senhor até deu essa ênfase na mensagem. E ele diz, para se ter uma vida tranquila, tá no capítulo 2, verso 2. E Paulo, então, mostra esse cenário que estava acontecendo naquela época, que não é bem diferente do que está acontecendo hoje em 2023, né? Muitos enganos. E Apocalipse 24,
Desculpa, Mateus 24, o pastor Wallace sempre fala isso, é o capítulo, como se fosse Apocalipse, né? Que o capítulo de Mateus 24 fala sobre isso. E Mateus fala exatamente sobre o engano, o aumento do engano no período que antecederia o arrebatamento da igreja. O engano é um dos marcos proféticos, ou seja, o aumento do engano, assim como Adão e Eva foram enganados no paraíso. Hoje também nós corremos esse risco, se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos dentro da palavra, se nós não estivermos em comunhão, nós também corremos esse risco de sermos enganados, engodados, iludidos por tudo que está aí. São várias vozes que falam hoje, né? A voz da mídia, a voz da internet. Eu nunca vi um lugar para ter tanto especialista de nada como tem na internet. As pessoas se acham especialistas de tudo e, na verdade, poucas pessoas têm conhecimento de um assunto. Eu não estou falando só de assunto bíblico, eu estou falando de assunto geral. As pessoas, elas entram, dão uma opinião e acham que aquilo é verdade, quando na verdade não é. E Paulo faz esse alerta aqui. Paulo fala, olha, temos que orar pelas autoridades, não importa se ela é crente ou não, pelo prefeito, vereador, deputado, presidente, enfim, o Senado, Congresso, temos que orar pelas autoridades. Delegado, capitão, major, mas ele também faz um alerta nessa hora, de não estarmos enganados. Olha, há um só mediador, viu? Entre Deus e os homens. Não há outro caminho. Só há um caminho, só há uma porta. E ele é Jesus. Paz, Senhor, pastor Ricardo Cassa. Kleber, pai do senhor Kleber, pai do senhor pastor Júlio, pastor Wallace, pastor Leandro, né, pastor Pierre, que não está aqui conosco. Está de folga. Né? Está de folga hoje, mas deve estar nos acompanhando. A todos os irmãos, né? E aqueles que ainda estão conectados conosco aqui nesta transmissão, a paz do Senhor a todos, né? Esta palavra, como eu coloquei lá no início, ela sempre é oportuna para o momento. Sim, né? É verdade. E conforme você disse aí, Kleber, você citou aí Mateus capítulo 24, lembrando do pastor Wallace. O pastor Wallace sempre fala que ali está um retrato do momento, né? De que nós estamos vivendo. E é interessante que é importante esta hora nós estamos muito ligados a isso. Ontem na escola bíblica foi mencionado, né, pelo pastor, falou assim, o irmão tem conhecimento, está entendendo o momento que nós estamos vivendo? Uhum. Então esse tipo de conselho para nós, para a igreja, ele é muito importante. Nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo, esse momento profético, os fatos, tudo aquilo que está ao nosso redor. E eu ontem frisei isso muito, não só após o período da escola bíblica, mas também no culto da noite, na mensagem, no texto da noite, eu também preguei, né? Você citou aí Éfeso, eu também peguei aqui esse texto aqui também muito importante, que é muito mencionado, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Eu também preguei sobre isso ontem à noite. E eu coloquei os irmãos, situei os irmãos, o momento que nós estamos vivendo, que é o que o texto desta manhã, a importância dele foi isso, nos situar acerca do momento que estamos vivendo diante do projeto de Deus, né? E veja bem que Paulo aqui, ele é taxativo, ele é enfático, ele não titubeia, ele não vai para lá e para cá, não, ele é enfático. Falou, olha, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo o homem. Olha, o salvador de Paulo é Jesus. Né? A experiência dele é com o Senhor Jesus, né? E não há outro recurso, não há outro medidor. Então ele coloca isso de uma maneira muito enfática, né? Muito clara, muito precisa. Então a igreja nessa hora ela está nisso. Agora eu vejo um outro aspecto aqui no texto, e nós comentamos aqui entre nós aqui no intervalo com os pastores, que é a questão aqui da evangelização, né? Paulo também aqui nos versículos anteriores, ele fala da importância do nosso dever de orar por todos os homens, todas as pessoas, mas também pelos reis, pelas autoridades, que é aquilo que a igreja está fazendo neste mês, né? Mês das autoridades constituídas em todos os poderes, né? Mas nunca esquecer de orar por todos. E nós temos agora
ao final do mês, no dia 26, este importante evento que todos nós estamos focados nele. A igreja está toda em cima disso, evangelizando. Temos frisado isso também para os irmãos ali, Bairro de Fátima, né? Dessa importância. Já estão cadastrados no canal, mas agora é ligar novamente, né, para aquele amigo, aquele familiar e falar, dia 26, um encontro com Deus, né? E a resposta de todos os anseios da alma. Este evento vai trazer o Trombetas e Festas 3. Então, esse texto que trouxemos aqui nesta manhã também tem, sobre esse aspecto, ele tem também esse enfoque importante que procuramos passar aqui para os irmãos, para os amigos. A paz do Senhor. É verdade, porque esse evento é um alerta ao mundo sobre o momento que a humanidade vive. Exatamente. Então é uma grande oportunidade de você levar esse conhecimento para essas pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Isso aí. E o senhor citou aqui o capítulo 2, no verso 2, que diz assim: orar pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade. Só lembrando que a palavra piedade aqui, no original, é dedicação a Deus. Para que você possa ter uma dedicação a Deus tranquila. Então devemos orar para que... Olha como é a palavra, é difícil pregar na Coreia do Norte, não é verdade? Então temos que orar para que essa dificuldade não venha sobre nós. Quebrar essas barreiras, né? Exatamente. Então, olha, na Índia, como agora a obra está chegando lá, em outros países, né? Onde tem uma certa cortina de ferro, ou seja, uma barreira, né? Mas o nosso Deus, os Salmos diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, né? Quebra as barreiras, quebra as muralhas. Então temos que orar. Por isso que o Senhor fala que temos que orar pelas autoridades. Amém. Né? E outra coisa, pastor Leandro Bandi, que também conosco aqui. Nós só conhecemos o engano, só sabemos que é engano quando conhecemos a verdade, não é? Quando você conhece a verdade e algo se apresenta para nós e é engano, nós sabemos porque conhecemos a verdade. Olha a necessidade de conhecermos a verdade. Que hoje em dia tem até um ditado, um adágio popular que fala assim: todos os caminhos levam a Deus. Claro que não. Claro que não. Aqui o texto que nós vemos desmente isso. Porque só há um Deus. Se só há um mediador, só há um caminho, pastor. A paz, Senhor. Pastor Kleber, os companheiros estão aqui, pastor Ricardo, pastor Júlio, pastor Wallace, pastor Pierre também, que está na sua folga, né? E a igreja aqui presente, a paz do Senhor. Kleber, muito bom o comentário, porque há um só, né? A palavra deixa claro que há um só caminho. E lembrar daquele texto também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem não tem acesso a um bloqueio natural, o seu pecado, a nossa limitação, aquilo que somos nós, né? Não precisamos perder muito tempo com isso, falando aqui. Porém, há um só caminho. O homem que valoriza, né, o sacrifício do Senhor Jesus, que é o caminho único, que vai dar ao homem a condição de entender a revelação. Há um só ponto, há um só mistério. É uma parte só, como o Senhor Jesus disse, né? Marta e Maria, uma estava fadigada. E olha, mas Maria escolheu a boa parte. É a única porção, é o único caminho, ele é o único mediador, né, para a vida, para que o homem tenha paz. Ou seja, a igreja, ela consegue chegar ao seu destino porque ela vai percorrer nesse caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, como o pastor Ricardo disse, para se caminhar na obediência, né? E a revelação é aquilo que mantém o homem sem se desviar, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, na única direção. Interessante que é o caminho da paz, é o caminho que se percorre na revelação, na direção do Senhor, é o caminho da gratidão, é o caminho do serviço até mesmo, porque Jesus, como homem, né? Ele abre para nós um caminho de serviço, ele abre para nós o exemplo de obediência, é o caminho da obediência. E eu me lembrei de uma experiência quando eu notava aqui, de uma irmã e de um casal que esses dias nos contou. Ele disse: nós entendemos esses dias uma revelação do Senhor para nós, tínhamos que acertar isso. E quando acertamos, Deus nos abençoou grandemente. A nossa vida foi renovada. Há um só caminho, é uma só revelação. Quando o homem entende o mistério, aquilo que precisa, né, a cada dia,
Aquilo que Jesus abriu foi a renúncia, que nos ensinou a renúncia. Aquilo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O homem, quando entende esse caminho, esse mistério, ele chega a Deus Pai, chega à família, agora ele chega ao aconchego do Pai. Ele chega ao acolhimento do Pai, à doutrina. Ele chega nesse mistério. Por isso que não é fácil entender a doutrina, isso não é fácil. Mas quando o homem entende, não, ele encostou agora na doutrina, na mesa farta, no culto trombetas e festa, é um culto único. Ele chega agora numa grande mesa. Então, é a provisão, o renovo, a alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós, é um Pai que cuida de nós, das nossas necessidades que têm sido supridas, né? Em glória e em obediência ao Senhor. Amém. Pastor Wallace Rosete. Pastor, por que precisamos de um mediador, né? A própria Bíblia, ela não responde em Romanos 3:23, assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um mediador é aquele que faz a mediação, né? Faz a mediação, aquele que age como intermediário entre dois lados a fim de trazer uma solução. Ou seja, o Senhor Jesus, nós estávamos em pecado e nós tínhamos vamos botar assim, usando a linguagem, eu olhei aqui para o pastor Ricardo Castro, lembrei da palavra. Nós tínhamos um litígio. Não, mas eu não sou litígio. Entendi. Uma contenda, uma questão jurídica, né? Uma pendência. Uma pendência. E o Senhor Jesus, ele assumiu essa pendência e pagou por nós. Além de ele ser mediador, ele pagou por nós. Seria como se o advogado de defesa falasse, não, olha só, eu vou defender ele, mas eu vou pagar a pena por ele. Foi isso que Jesus fez por nós. E Paulo faz esse alerta, até joga luz sobre esse texto, mostrando que não há outro caminho, não há outra porta, não há outra solução, não tem mais para onde ir. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Paz do Senhor, pastor Wallace. Paz do senhor Kleber, pastor Ricardo, pastor Leandro, pastor Júlio, Pierre, os demais companheiros, todos aqueles que nos assistem. Na verdade, essa afirmação aqui é muito importante, porque essa é a consciência que a humanidade precisa ter. Porque, na verdade, nós temos vivido momentos, ontem o pastor Gerti foi bem enfático na escola bíblica, onde ele fala que as pessoas querem arrumar outra solução, né? As pessoas estão aí, é copo d'água, é o lenço, é a pedra do Rio Jordão, são recursos que as pessoas querem usar para substituir aquele que não pode ser substituído, né? Porque quando Jesus ele fala a respeito disso, quando a palavra fala a respeito disso, ele fala para que dá consciência ao homem que não tem outro caminho, né? Perfeito. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira. Então o Senhor sempre afirma, né, nessa condição para que o homem não seja enganado. E aí interessante, você comentou há pouco sobre a respeito do engano, né? Então, se a gente procurar na Bíblia aí sobre ninguém vos engane, nós vamos encontrar várias citações. Mateus, Marcos, Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, João, tudo falando, acautelai-vos para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, com aquilo que não é a verdade, com aquilo que não é o projeto de Deus. Então, hoje, o homem, ele está envolvido a tantas coisas, né? Interessante que o Senhor, o Deus que nós servimos, ele faz um contexto, quer dizer, ele é o absoluto, ele não é relativo, né? Então, quando os soldados foram prender Jesus, né? Ele falou, quem vocês buscais? Ele já sabia, né? A Jesus Nazareno, sou eu. E os soldados vieram e falaram, ele diz assim, quando ele disse para o soldado, eu sou, os soldados caíram por terra. Recuaram e caíram por terra, né? Porque o Senhor é tudo que o homem precisa. Ele que traz para o homem, por que essa afirmação, né? O texto bem colocado pelo pastor Ricardo, é porque a humanidade, de um modo geral, ela quer buscar alternativas desvinculada da fé, né? Aquilo que isso aqui é o relógio, isso aqui vai me salvar, então aquilo que ele pode pegar, né? E a fé contradiz com tudo isso, né?
Então, hoje o homem precisa ter uma experiência e saber, quando Paulo escreve a Coríntios, eu até anotei aqui, quando ele escreve em Coríntios, capítulo 8, verso 6, ele reafirma aquilo que foi pregado. Ele diz assim: todavia, para nós, há um só Deus e o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então, tudo concentra na figura do Senhor Jesus. Então não existe outra forma, outro meio do homem ter salvação, né? Por isso que ele é muito enfático com relação a isso, porque o homem busca alternativas, o homem quer encontrar um caminho mais simples, ele não quer passar pelo caminho da cruz, né? E Jesus diz: quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz, né? Então, a igreja, o homem, a humanidade de um modo geral, ela precisa ter essa consciência. E tem um detalhe, hein? Quando o homem cai em si, quando o homem toma consciência que não tem outra alternativa, ele deixa de lado os subterfúgios, né? Aqueles recursos, aquelas meias verdades que acontecem, né? Então as pessoas, Jesus está tudo certo. Aí ele vai, não, mas a mãe, né? Se pedir a mãe, o filho atende. Então ele vai vivendo essas mentiras. E o que acontece? Isso leva um homem a perder a bênção da salvação. Maria Então, falou isso, desculpa, Maria falou assim: ó, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador. Claro, perfeito. Então, essa é o grande questionamento. Então, essa palavra é muito, muito propícia para o tempo que nós vivemos, porque o homem, o homem está enganado, né? Ele está, como é que se diz? Vivendo de miragens, né? Ele não está vendo o real, né? A miragem era isso, um homem sedento, né, no deserto, ele começa a ver miragem, ele vê água onde que não tem água. Exatamente. Não é isso? Ele vê as coisas que não existem. É o homem dos nossos dias. Quando o homem tem esse encontro e descobre que Jesus é o único, ele para de viver de migalhas que caem da mesa. Ele passa a viver a plenitude do Evangelho. Então essa é a importância do homem saber que só há um Deus, um só Senhor e um só mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você quer ver um engano que as pessoas falam? Um engano muito comum. Até nos dias de hoje as pessoas falam isso assim: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus, ele é o caminho, artigo definido. No final Jesus vai falar: vem todo mundo, Jesus é amor, mas ele é justiça, né? Mas Jesus, ele me aceita como eu sou. Sim, ele aceita venha como estás, mas não permaneça dessa forma. Então tem a voz do povo e a voz de Deus. Nunca foi, nunca será. Mentira. Cada um por si. E Deus por todos. Meu Deus. É assim. São adágios populares. Exatamente. Que quando você vai na Bíblia, você vê que tudo isso não passa de falácias, porque não é o que está escrito. Não é o que está escrito. E o que está escrito na palavra é o que está valendo. Né? Então, temos que ter cuidado com esses enganos, com esses engodos, pastor. Até ontem foi como sugestão de mensagem, né? Aquela palavra que diz, né? O reino dos céus é justiça, paz e alegria do Espírito. Não é comida, não é bebida, não são as coisas temporais, as coisas que vêm na mente do homem, mas é o contrário. É justiça, que é justificação, né? É paz, que só Jesus dá, mas ninguém dá. E alegria do Espírito, né? Que é essa bênção que não se explica, mas se vive, né? Então, essa é a grande verdade que o homem precisa entender. E olhe, digo mais, né? Parece que é um negócio simples, né? Nós que estamos acostumados no convívio, temos relação com Jesus, né? Uma relação mais íntima, para nós isso aí parece uma coisa, né? Não precisa, mas olha, esse é o grande mal dos nossos dias. O homem não sabe, não tem consciência que existe um Salvador. Ô, Kleber. O homem precisa ter essa experiência, que existe um Salvador. Ele não entende, ele não consegue entender que Jesus, que morreu, pode ser o Salvador da vida dele. Ele não consegue entender, não cabe na cabeça do homem natural. Por isso que a palavra diz, o homem natural não entende isso. E não entende.
o homem precisa passar pela transformação. Aquele que não dá sede da água e do Espírito não tem vida eterna. Então, foi a experiência daquele grande estudioso, né, que todo mundo conhece, que diz, posso voltar para o ventre da minha mãe? Né? Nicodemos. É um negócio que a salvação não se explica pela ração, né, racional. A salvação é uma experiência que o homem precisa ter, um resgate para que o homem possa entender. Pois não, pastor? Não, só complementando, né? Desculpa até o pastor Wallace, né, interrompendo aqui essas sábias palavras, que é sempre um ensino para nós aqui também, né? Esse capítulo, esse João, capítulo 14, verso 6, é completo. O projeto eterno de Deus está aqui. Ele João disse, 14. João 14, verso 6, eu sou o caminho, né? Ele fala, e a verdade e a vida. Aí ele fala assim, do Senhor Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto, definiu. Definido. Não tem como. Não existe outra. Arrumar outro caminho, de maneira outro nenhuma. jeito, né? De maneira, não há outro Salvador, não há outro recurso, solução, como você disse, Sim. para irmos para os braços do Pai para a eternidade. E, cara, só pelo Senhor Jesus. Só para colaborar, né? Ontem na escola bíblica, né? Eu acho que toda parte ali, a maior parte, o pastor Justiça estava falando justamente isso, né? Quando ele fala do cristianismo, ele fala do evangelho, é diferente do cristianismo. Porque o cristianismo, o próprio cristianismo arrumou várias pontes, várias alternativas, né? O cristianismo está aí. Até ele fala até do evangelho, não do evangelho, mas aqueles que se dizem cristãos, né? Que começaram a arrumar outras formas para facilitar, né? E não tem como isso, né? Ele colocou isso no início da escola bíblica, né? Que bênção, né, para nós. Esse é o grande problema do cristianismo que está. Parece, mas não é, né? E usando, sabe o quê? Usando a Bíblia. Exatamente. Esse que é o grande problema. Usando a própria Bíblia. Por isso que Jesus diz, não vos engane. Virão como lobos, né? O senhor fala a respeito disso, não? Virão com palavras assim, persuasivas. Se o senhor não abreviar, até os escolhidos serão enganados. Verdade. Né? Verdade. Porque o homem, ele é muito criativo, né? O homem é um ser criativo. Deus deu essa capacidade ao homem. Ele começa a criar alternativas para não passar pelo caminho que tem que passar, pelo processo, né? Porque salvação tem processo. Nós estamos no processo, né? Às vezes enfrentando lutas, né? Por isso que lá no texto até de Abacuque que eu mencionei, quando você for arguído, como é que você vai responder? Né? Quando você estiver passando pela prova, como é que você vai responder? Perseverar, né? Como é que você vai responder? Quando você for arguído? Né? Onde está o seu Deus? Você não diz que seu Deus é bom, seu Deus é livramento. Onde está o seu Deus? Fizeram isso com Daniel lá na Cova dos Leões. O rei, que até gostava de Daniel, falou, Daniel, dar-se-ia que o seu Deus, a quem tu serves, conseguiu te livrar dos leões? Aí Daniel lá, potentoso rei, o Deus a quem eu sirvo enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Quer dizer, quando você for arguído, então isso é importante, porque você vai ser arguído. O servo de Deus agora é arguído. Quando surge um problema, você vem cá, olha para a cara do cidadão e fala, tá certo, tá doente, né? Isso é o Deus. Então o homem precisa saber que ele está diante de uma verdade absoluta. Absoluta, não é relativa. Não é relativa, é absoluta. O pastor Wallace me lembrou de duas coisas aqui. Daquele comercial que tinha na década de 80, Denorex. Parece, mas não é. Você lembra disso? Eu lembro disso. Isso no meu tempo, não. Parece, mas não é. Então, exatamente. Nós temos que crer na palavra. E o pastor Júlio Valim também conosco aqui. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2, o Paulo, ele, mais uma vez aqui, ele nos admoesta, ele nos chama a atenção para os irmãos aqui na época, os irmãos lá de Tessalônica. Ele diz assim, olha, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, que vocês não se movam facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, por carta. O que Paulo está falando aqui com os irmãos de Tessalônica?
Hoje eles tinham um pensamento, amanhã vinha outro, com outro pensamento eles mudavam, quarta-feira vinha outro, com outro pensamento eles mudavam. Paulo falou assim, vocês não podem mudar de pensamento facilmente assim. Vocês não podem serem movidos dessa forma. Vocês têm que buscar a palavra. Vocês têm que a palavra tem que estar estabelecida. A doutrina tem que estar estabelecida no nosso coração. Esse é o conselho de Paulo. Como aqui também. Nós temos que saber essa doutrina. Olha, o Senhor Jesus é o único mediador. Não há outro caminho. É Ele, né? Ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só há um mediador, só há um caminho. Não há outro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia, ela é bem clara com isso. Ou seja, só o sacrifício de Jesus é suficiente de uma vez por todas para que possamos alcançar a eternidade, pastor. Paz, Senhor. A paz do Senhor, a paz dos seus companheiros aqui conosco e aqueles também que nos assistem. Cleber, eu entendo que todo momento que nós estamos vivendo se faz muito necessário que cada um de nós entenda aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando aqui Paulo fala para Timóteo, era a necessidade que a palavra tinha que ser pregada e a igreja entender que ela tinha que orar. Nessa oração, né, como o pastor Ricardo falou no início, é uma evangelização. E o desejo do Senhor era que os homens, que os homens conheçam uma verdade. Como foi dito aqui, uma verdade absoluta, uma verdade que não mudou com o tempo e nem vai mudar. E não pode mudar para o nosso entendimento de uma igreja que vai morar com o Senhor na eternidade. Então nós não podemos, nesse momento que nós estamos vivendo, de tantos acontecimentos, ter dúvida em momento nenhum das promessas que o Senhor nos deu. Porque essa oração pelos outros, a palavra aqui diz que isso é bom para Deus, que todo homem seja salvo. Mas só haverá salvação quando o homem tem uma experiência com o Senhor. Ele conheça o Senhor e os seus mistérios. Se isso não acontecer, não haverá. Então a igreja, aquela que já vive essa experiência, ela precisa orar. Ela precisa também entender que a mesma salvação que o Senhor tem para ela, o Senhor tem para as autoridades. Por quê? Porque o Senhor vai usar essa autoridade para que o povo viva bem. E essa autoridade, que esse mês, né, estão em oração por eles façam aquilo que o Senhor quer para que o povo do Senhor seja beneficiado. Então tudo isso só vai acontecer através da oração, porque isso é bom a Deus. É o desejo do Senhor, que todo homem seja salvo. E quem vai anunciar? Quem é a anunciadora? Quem é a proclamadora do Evangelho eterno? A igreja. Então nessa oração, quando a igreja se predispõe a fazer, a orar, a evangelizar, a convidar, a enviar o link para esse grande momento que a igreja está vivendo, nós estamos anunciando que só há um Senhor, só há um mediador. Não há outra forma do homem alcançar a sua salvação que não seja pela verdade, que é o Senhor Jesus. Então, quando a igreja proclama, ela está proclamando o quê? Um evangelho eterno. Então, ela não pode se deixar, né, se levar, ter dúvida que amanhã é outra coisa. Não. Pelo modismo. Aquilo que foi ontem será hoje, será eternamente. Sim. Então, aquilo que o mundo traz, né, para desvirtuar a igreja, muitos nessa última hora, isso não pode acontecer, porque você é detetora da verdade. A verdade é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Aqueles que estão em retidão, né, em fidelidade, em busca daquilo que o Espírito Santo está revelando a ela nessa última hora. Então, só há uma verdade, só há um Jesus, só há um mediador, não há outra maneira. Não tem como. Então, como o pastor Wallace colocou, né, o pastor Gedeu te falou ontem na escola bíblica, o mundo substituiu, o cristianismo substituiu algumas coisas porque era mais comum a eles, era melhor para eles.
mas nós sabemos que tudo isso é um engano. Aquilo que o Senhor tem para a igreja é da igreja. Se eu não desejar, mas a igreja vai desejar e vai se cumprir. E nada vai frear a volta do Senhor Jesus. Então a igreja aguarda. Enquanto ela aguarda, ela proclama aquilo que o Espírito Santo está revelando nessa última hora. E nós sabemos que a história da igreja, né, lá nos primórdios, lá atrás, quando as pessoas vendiam as indulgências, né? Olha, se você paga tanto, e aí davam uma carta que o seu pecado está perdoado. Meu Deus, nós sabemos que não é assim, né? Não é pelas obras, não é por eu ser gente boa, não é, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, não é por isso. A Bíblia é muito clara. Se você não passar pelo sacrifício da cruz, não tem como chegar ao céu, pastor Ricardo Cássio. Não tem como, não há outro caminho, não há outro meio, não tem jeito. Eu lembro aqui da transfiguração de Jesus ali em Mateus 17, quando os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estão ali no monte e Jesus os leva até ali. E então Jesus se transfigura. O que é transfigurar? As vestes dele ficaram alvas. Na verdade, eles tiveram uma visão da eternidade. E Jesus estava no centro, e do lado direito estava Moisés, e do lado esquerdo estava Elias. Ou seja, Jesus era o mediador ali entre Moisés, que era a lei, e Elias, que era o ministério dos profetas. Ele é o centro de todas as coisas. Só para os irmãos terem ideia, a primeira palavra, a primeira letra, vamos botar assim, da Bíblia, que é no livro de Gênesis, é Beit. É a primeira letra, Beit, no hebraico. Beit de Bereshit, Beit. E a última letra da Bíblia, livro de Apocalipse, é Amém. A única palavra, né? Amém. Mas Amém em hebraico termina com N de navio, que é Nun. Se você juntar Beit e Nun, dá Ben. Ben é o que? Filho. O filho é o centro de todas as coisas. Então não tem para onde fugir. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a porta, é a água da vida, é a luz. É o que o pastor Wallace colocou. Não tem onde fugir, não tem como. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, o Filho de Deus. Sem ele, não tem como chegarmos à eternidade, pastor. Exatamente, Kleber. E eu anotei aqui esse texto até que o pastor Wallace trouxe, né? Tem um outro que nós mencionamos muito, né? Que tudo é feito por ele e sem ele nada do que foi feito. Né? Mas esse 1 Coríntios, o capítulo 8, verso 6, né? Texto muito propício até para acrescentar aqui a mensagem, né? Melhorando sempre, aperfeiçoando a mensagem. E diz, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Perfeito. Então, muito oportuno o pastor também acrescentar esse texto, como também foi o que o pastor Leandro trouxe aqui, e você também, né? Que todos foram destituídos. Todos pecaram, né? Sim. Então são textos que só nos levam a crer que só há um recurso, só há um mediador, que é Jesus, né? Agora é essa questão também que o pastor Júlio trouxe, que foi falado na escola bíblica, mas da questão da substituição. O que quer? É anular o sacrifício do Senhor Jesus. É anular. Né? Quando se substitui por outros salvadores, por outras benesses, está se anulando o sacrifício do Filho, do Senhor Jesus, que foi por todos nós. Então ele é insubstituível, né? Então só existe um jeito de ir para o céu, para a eternidade com Deus, através do único caminho que é o Senhor Jesus. Até porque ele fala aqui no verso 6, né, do 1 Timóteo capítulo 2, 6, ele diz que o qual se deu a si mesmo em preço da redenção de todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então hoje nessa substituição anula, como você falou, todo o sacrifício, mas ele se deu em preço pela nossa redenção, ou seja, a redenção de todos. Então o desejo do Senhor é que todo homem seja salvo, sem distinção. Mas para isso você tem que desejar, você tem que querer, você tem que conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que está lá em
aquele texto também lá no início, né? Que sempre mencionamos aqui, né, Kleber? Porque Deus amou o mundo De tal maneira. que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele Sim. crê. Nele não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Wallace. Nós vivemos tempos de engano, né? Sim. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí. Por quê? Porque até os nossos dias permeia uma mentira lá da sua crucificação, da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, diz a palavra que as mulheres foram até o sepulcro. Diz a Bíblia que quando os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Porque Jesus ressuscitou, Paralisado, os guardas ficaram paralisados, perplexos, e viu tudo o que aconteceu ali. Né? O Senhor ressuscitou, o Senhor disse que vai ir de lá, anunciai, né? Vou encontrar com vocês. O Senhor marcou encontro com eles, vão lá para Galileia. O Senhor marcou encontro. Olha o que acontece nos versos seguintes. Os soldados, diante daqueles, eles foram às autoridades. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o homem ressuscitou mesmo. Olha o que aconteceu. As autoridades disseram para ele, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Vocês vão dizer isso. Engano. Vocês vão dizer isso. Olha que Interessante esse texto. olha o que acontece. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E olha aqui. E eles receberam o dinheiro e fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus e até o dia de hoje. Então você vê que coisa. Eles viram, vocês não vão dizer isso que ele ressuscitou, não. Vocês vão anunciar, soltar essa fake news aí no meio do povo, que os discípulos vieram aqui e levaram o corpo, não, roubaram o corpo de vocês enquanto vocês dormiam. Eu pergunto, e o texto, a Bíblia diz assim, até o dia de hoje. Então nós estamos em 2023, isso aconteceu lá. 2023, essa mentira permeia os nossos dias. Exatamente. Ele não ressuscitou. Isso é conversa da religião. E isso é conversa fiada. As pessoas não creem nisso. O mundo não crê nisso, que Jesus ressuscitou. Então Jesus, quando Paulo, né, quando ele fala a Timóteo, né, ele fala a respeito daquilo que foi colocado, né, eu sou o único, é porque ainda permeia nos nossos dias a mentira, lá da cruz, lá da ressurreição. E isso quebra, por isso que salvação não é tão simples assim, né? Porque como se fosse segurar aqui, né, alguma coisa. Então, o homem, como ele tem dificuldade de entender isso, que só pela fé, a palavra o espiritual só é discernido espiritualmente. Não adianta a razão querer justificar. Se você pega os exemplos que a gente tem de experiência, né? Isaac e tantos outros, Jó e tantos outros no Novo Testamento, né? Se você pega essas experiências, não dá para entender pela razão. Por isso que o homem questiona, ele fica só depois do novo nascimento que o homem passa a entender isso, né? Então, essa colocação de Paulo a Timóteo é fundamental na salvação do homem. Saber que existe um único Deus e só Ele pode te dar a redenção da sua alma. Amém. Deixa eu perguntar aqui o pastor Leandro Bade, que está conosco também. Nós estamos falando aqui de mediação, mediador, né? Para ser um mediador, trazendo aqui para os nossos dias, o que é um mediador, né? Que ele está entre duas partes. Ele tem que ter algumas características, e uma das características do mediador é ele conhecer, ele tem que ser conhecedor do assunto em discussão. E o assunto em discussão aqui é a salvação. E o Senhor Jesus é um conhecedor maravilhoso sobre esse assunto, por isso ele também pode ser o nosso mediador. E outra coisa, ele tinha que ter conhecimento específico da matéria, do assunto, e ter uma capacidade de comunicação e ser paciente. Essas são algumas características de ser mediador. E quando nós olhamos para o nosso Senhor,
ele possui todas essas qualidades. Ele é conhecedor da matéria em discussão, que é a salvação da alma do homem. Ele tem conhecimento específico acerca do assunto, né? E ele, afinal, foi ele que nos criou, nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele possui uma capacidade de comunicação que, através do Espírito Santo, quando ele fala, o nosso coração arde. E também paciência. Aleluia. Porque ele nunca desiste do homem, nunca desiste de salvar o homem. Por isso, também, ele é o nosso mediador. Glória a Jesus. Kleber, eu glorifiquei, estou glorificando aqui porque você vai vendo as mensagens. O pastor Júlio tocou no assunto do processo. O pastor Wallace, nem sei se lembrou, mas nos ensinou muito sobre ato e processo. O homem, a tendência da mentira é o homem fracassar no processo. Ele pode até, Jesus morreu, ressuscitou, derramou seu sangue, mas é o que o pastor Wallace falou, não é tão fácil assim. Mas ele o que o Kleber disse aí? Ele é perito, conhecimento, conhecedor. Ele geme, né? Ele conhece a nossa fraqueza, sabe quem somos nós, nada temos, conhece o nosso íntimo. E agora, no processo da salvação, esse único caminho, ele derramou o seu sangue, mas agora ele deu ao homem o seu Espírito Santo, que vai o conduzir. Por isso que não é tão fácil assim, agora ele vai conduzir. Aí eu até olhei o gráfico que abri, porque faz essa Bíblia. As nossas Bíblias tem o gráfico, né? Daquela aula que nós aprendemos, e agora, porque não é tão, usando a palavra do pastor Wallace, não é tão fácil assim, porque agora é pelo Espírito, no processo ele vai conduzir o homem. Pelo seu Espírito, ele conduz o homem para a casa do Pai. O mesmo Jesus, né? Que derrama o seu sangue, que ele mesmo vai simplificar o processo. Ele dá agora o homem ao Espírito Santo, que ele conhece, é especialista. Ele conhece a nossa fraqueza. É por isso que quanto mais fraco, não tem problema. Digo fraco, eu sou forte, porque não é pela força, não é pela... Me lembrei aqui de uma irmã, que na sexta o senhor deu uma revelação à igreja, olha, esteja atento ao culto no lar. A igreja se uniu, fez o culto no lar, e essa irmã com toda a fraqueza, como nós mesmo aqui, as batalhas do dia a dia, ela orou, junto ao corpo, né, ao projeto, ela orou, Senhor, nos dê essa, estava com a necessidade, na sexta-feira ela orou, no sábado a oração foi respondida. Glória a Jesus. Glória ao então, Senhor. com toda a fraqueza, então... o mesmo, aquele que intercede, geme, nos ensina a orar. Agora, não é tão fácil assim, usando a palavra pastor Wallace, né? Mas se não tiver o Espírito Santo, ele vai conosco, ele é o ajudador, é o paráclito, ele é aquele que nos auxilia. Então, é o processo de salvação. É em Jesus, é um único processo, é um único caminho. É um caminho, né, a ser percorrido. É o sangue, seu Espírito, que conduz o homem em obediência para a casa do Pai. Ninguém vem ao Pai, né? Se não por mim. Por mim, pelo Senhor. Glorifiquei porque os companheiros foram passando, foram falando e a mensagem foi saindo. Não é fácil, mas é simples. Simples. Jesus, o projeto de Deus é tão simples que o homem complica. É o homem que complica tudo. É tão simples, né? Verdade. Entrega o teu caminho e no mais ele tudo fará. O homem quer interferir. Aí o homem quer botar alguma coisa, não tem que ter alguma coisa a mais, porque tá muito simples isso. Jesus deixou a coisa tão simples, mas o homem complica. Eu falo o seguinte, o que nós não podemos fazer é atrapalhar o projeto que Deus quer realizar. Se nós não atrapalharmos, tudo vai dar certo. Amém. O diácono Anderson, lá de Santa Teresa, ele diz assim, Kleber, Efésios 4,14 diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É isso. Nós não podemos ser levados por vento de doutrina. Hoje é para a direita, não, amanhã é para a esquerda. Amanhã não é assim. É a palavra, e a palavra não sofre variação não sofre nenhum tipo de variação, pastores. Né? A palavra é verdade, é imutável, absoluta, né? Jesus é o centro, ok. Não há outro mediador, não há outro caminho. Ponto final. Agora, o que passa disso é falácia, né? É como uma palavra que está muito na moda hoje, né? É uma narrativa. Mas Jesus é a verdade absoluta, não há outro caminho. Aliás, pastor Ricardo Cássia, o Senhor Jesus é o nosso mediador.
Ele pagou o preço que nós não poderíamos, nem podemos pagar para voltarmos a viver a eternidade com o Senhor. Homem nenhum tem condições de pagar o preço. Certa vez, 2 discípulos chegaram, aliás, foi a mãe de um deles, dos dois, a mãe dos 2 discípulos, chegaram para o Senhor e falaram: Senhor, o senhor pode ajeitar para que os meus 2 filhos, um assente ao seu lado direito e outro lado esquerdo? O Senhor falou: olha, eles, não sei se eles podem beber do mesmo cálice que eu, hein? Então por quê? Porque ele falou: olha, só o Pai sabe quem é que vai estar do meu lado, enfim. Ou seja, o homem às vezes ele quer dar o seu jeitinho, fazer o seu ajeito, o seu acerto, mas com Deus não funciona dessa maneira. A palavra de Deus, ela não sofre variação, né? Jesus é o único caminho, não há outro caminho, não tem outro jeito se você não passar pela cruz. Não há outro jeito se você não aceitar o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Não tem outro acesso, pastor Ricardo Castro. Não tem outro recurso, não tem outro caminho. O pronome, como João coloca com muita propriedade, né, movido ali pelo Espírito Santo, Jesus disse: eu sou o caminho. O pronome é definido, não é indefinido, né? Então, o mesmo Salvador de João é o mesmo Salvador de Paulo, de Timóteo, e é o nosso Salvador. A nossa experiência com esse Jesus Cristo vivo e ressurreto, né? E o que é muito importante dentro do que você falou também, um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele veio para todos. Glória a Jesus. Queridos, são 7h14. Nós vamos aqui já nos despedindo aqui dos pastores. Eu tenho que passar o sinal aqui para a TV Manaim às 7h30 em ponto. Então são 7h14. Temos aqui 16 minutos para a gente despedir dos pastores e orar também pelos irmãos que estão nos enviando mensagens aqui, né? Tá bom? Deixa eu me despedir aqui do pastor Ricardo Castro. Pastor, obrigado por ter vindo aqui essa manhã, ter estado conosco. Tava com saudade do senhor, hein? Já 15 dias passam rápido, passam rápido assim. Os dias estão sendo abreviados, mas, pelo amor de Deus, a gente sente falta dos pastores aqui. Teve a folga lá, né, Não é? Kleber? É verdade. Mas o Kleber, como sempre falamos aqui, toda segunda-feira que o senhor nos permite estarmos aqui, fica aqui toda a nossa gratidão a esse Deus maravilhoso, né? Nós estamos aqui, mas toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, que é o Glória Salvador da nossa alma. Então eu sou muito feliz, grato por estar aqui com os irmãos, participar com os pastores, com você que sempre nos recebe com essa maneira muito respeitosa, Obrigado. carinhosa, e também com todos os irmãos que estão participando conosco aqui por meio dessa transmissão, né? E um abraço fraterno a todos, que Deus abençoe, tenhamos assim uma semana, né, abençoada pelo nosso Deus. E tomando muita água, porque o sol está escaldante, temos que hidratar o nosso E hidratar, Kleber. Ontem, né? inclusive, foi um dia muito quente, né? Muito quente. Muito quente. Pastor Leandro Badic também conosco. Obrigado, pastor. Paz, Senhor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Kleber, não é que agradecer, nós que temos que agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? Percorrendo esse caminho, né? Percorrendo o caminho que o Senhor tem proposto para cada um, né? Servir o Senhor. Somos gratos que estar com os companheiros aprendendo e ter essa oportunidade nesse convívio também. Obrigado, pastor. Obrigado, Pastor gente. Wallace Rosete. Pastor, obrigado também. Leva o nosso abraço ali aos irmãos de Cachoeira Mirim, né? Semana passada teve aniversário do Manaim de Cachoeiro, né? Aniversário de Manaim de Cachoeira, e tivemos também a unção, né? De 2 novos pastores lá da área. Foi uma grande festa, foi uma bênção maravilhosa que o senhor deu ali. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui. A Bem, paz do Senhor. Eu tenho que mandar meus abraços, Por favor. Não vou deixar de mandar meu abraço especial para 2 companheiros nossos. Pastor Ronaldo, lá do Distrito Federal, pastor Ronaldo, e o pastor Arimateia, de Campina Grande, na Paraíba. Por sinal, estou falando aqui com o genro dele, o Patrício, e falou: pastor, mande um abraço para a igreja em Braga, em Portugal, né? Estão lá em Portugal, morando lá. Então, eu queria mandar o nosso abraço também à irmã Carol, irmão Klaus, né? Lembrando, irmã Carol, eu estive aqui com a Inês Barroso, filha da Ilma, aí da Igreja de Ferroviário, falecida, nossa querida irmã. Mandou um abraço para a senhora também. Queria mandar um abraço especial para nossa irmã Cristina Bernetti e seu esposo Aaron,
né? O Aaron é alemão e a irmã Cristina brasileira que mora na Alemanha, por sinal. Duas igrejas na Alemanha começaram na casa da nossa irmã Cristina, ela esteve lá na igreja. Isso, domingo Tá passado, aqui, retrasado. está aqui no Brasil, em Minas agora, está no interior de Minas. Ela é especialista em abelha sem ferrão. Isso. E ela vai fazer um trabalho ali naquela região de Minas Gerais. Nosso abraço para nossa irmã Ivanilda, lá de Aracaju. Nossos irmãos, um abraço especial, nossos irmãos da área de Nova Venécia. Estivemos lá. Eu, Antônio Carlos Rodrigues Oliveira, mais o Alexandre Brasil, fizemos um mini seminário lá, pastor Vicente, que é o coordenador da área, fomos recebidos muito carinhosamente, uma temperatura amena de 40 graus. Isso, né? Fresquinho. Fizemos um seminário com 40 graus centígrados, eu até mandei um zap pro pessoal de Cachoeiro, tô com saudade daí, hein? E Cachoeiro tava 36, eu falei, mas... Foi um seminário muito, muito abençoado. Tivemos o levantamento de um ungido lá, o nome dele é meu xará. Interessante que eu não lembrava, mas aí ele veio falar depois, mandou a foto para mim ontem, eu que o batizei em 96. E ontem ele foi levantado, né, ao ministério, então foi um momento de muita alegria ali em Nova Venécia. Queremos mandar também um abraço para nossa irmã Wanda e todo o grupo de oração que ora sempre por nós, né? Então, nosso carinho, nossa gratidão por isso. E toda minha igreja aqui de Coqueiral, né? Meus irmãos queridos, né? Que temos vivido ali momentos especiais, maravilhosos na presença do Senhor. Amém, pastor Wallace. E pastor Júlio Valim também conosco aqui, já totalmente recuperado do ombro, graças a Deus. Paz do Senhor, pastor Júlio. Pai do Senhor, eu que agradeço, né? Poder dividir aqui a madrugada com os companheiros, é sempre uma alegria poder estar aqui. E quero também mandar um abraço lá para nossas igrejas lá de Itaquari 2. Perfeito. Um abraço especial lá às senhoras de Itaquari 2, né, que faz um trabalho muito bom, aquilo que o Senhor tem orientado a cada uma. E fica aqui meus agradecimentos a todos os companheiros e aqueles que nos ouvem aqui. Muito bem. Lembrando que essa semana, final de semana, teremos seminário para jovens a partir do Maná em Domingos Martins. E no outro domingo, aí sim, trombetas e festas no próximo dia 26. Aliás, trombetas e festas, um alerta, né, ao mundo sobre o momento que a humanidade vive. 7h20, vou pedir ao pastor Wallace para estar orando pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Por exemplo, o irmão César, lá em Criciúma, né? E outros irmãos que estão passando, a irmã Ana Keren também, e outros demais irmãos que estão passando por batalhas na área da saúde, também irmãos que estão passando um momento de tribulação com relação a emprego, relacionamento familiar, irmãos que estão com depressão, com ansiedade. É um momento muito difícil, né? Não tá fácil mesmo, não. Vou pedir ao pastor Wallace, por favor, após a vinheta, que esteja orando. É momento de oração. Momento de oração. Pai eterno, nós clamamos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, quando queremos pedir uma bênção especial para os nossos irmãos que estão com necessidades de tratamento, de cirurgia. Nós lembramos da Ana Keren, da Igreja de Vila Velha 4, que o Senhor possa entrar com providência, abençoando esse tratamento, a cirurgia que está por fazer. Igualmente, também oramos pela vida da Ana, que o Senhor possa abençoar a tua serva, Ana Rosete, também na mesma situação, Senhor. Preparatório, cirurgia, Amém, que o Senhor meu possa Pai, conceder a vitória. Lembramos do César, Senhor, lá de Criciúma, que está na UTI, essa queda, que o Senhor possa trazer uma bênção, a intervenção dos médicos, para que possa haver uma bênção também, e o teu filho ser livre de qualquer situação que possa se agravar. Queremos orar pela nossa irmã Salúquia, aqui de Coqueiral, o Senhor venha então abençoa sua mente, a irmã Solange, também em tratamento oncológico, que o Senhor possa continuar abençoando a tua serva, dando livramento. Queremos orar pelo pastor Edim José Vidal, tratamento oncológico também, que o Senhor possa continuar abençoando o teu servo. A senhora Santina Prates, né, também com tratamento oncológico. Meu Deus, entra com providência, conforte a família, sustente
a todos que estão envolvidos. Amém. A senhora Mercedes também, com pressão arterial, que o Senhor possa conceder uma bênção também. Pedimos pela irmã Emerlinda, também com tratamento oncológico, o Senhor possa colocar as tuas mãos, tantas necessidades, Senhor, aqueles até mesmo que nós mencionamos, mas que tu conheces, que o Senhor possa abençoar. Também pedimos uma bênção de consolo para a família nesse momento de perda. Lembramos ali do pastor Zé Coelho, o falecimento da sua esposa, ou seja, continuamente abençoando a família, fortalecendo. O pastor Júlio César Costa e toda a sua família, com a perda da nossa irmã, dona Sebastiana, que o Senhor possa consolar, confortar todos aqueles que passaram por esse momento de separação, de luto, que seja o Senhor a fortalecer a cada um e abençoando também os teus servos na questão profissional, o trabalho, a subsistência, as famílias. Quebra, Senhor, todo o laço que traga dificuldade. Amém, e a vontade do Senhor esteja estabelecida, fortalecendo a tua igreja e nos preparando para o grande dia do Senhor. Nós oramos pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h24, 7h24. Lembrando, vou até pedir para o nosso irmão Josias, o nosso irmão Josias está na técnica hoje, o nosso 02, colocar aqui a tarja azul do Trombetas e Festas. É possível, Josias? É possível, né? Amém. Obrigado, querido. Pronto, tá aí na sua tela. Você que tá pela TV Manaim, pela TV Web Manaim também e pela Parabólica, canal 126, tá aí a tarja. Próximo dia 26 de novembro, Trombetas e Festas, um evento de alerta ao mundo sobre o momento que a humanidade vive. Você pode... você que tem dificuldade, Cleber, eu não sei falar muito bem essas coisas de trombetas, de profecias. Então, mande o link, mande um WhatsApp abençoado, uma mensagem no Instagram, não é? Leve essa pessoa que você gosta, que você ama, que você tem carinho, leve até a igreja, para que ela participe no dia 26, com a igreja ali desse evento, que vai ser um marco, tem sido um marco, é a terceira edição já, na vida das pessoas, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que nós conversamos hoje aqui e muito mais. É um conteúdo maravilhoso. Trombetas e Festas. Eu participei das 2 primeiras edições, né? Agora a terceira, vamos participar novamente. Os pastores aqui também participaram. E tem sido um conteúdo maravilhoso. Como você, para abrir os seus olhos, seu entendimento, para que você entenda o momento que estamos passando. Qual o momento profético que estamos vivendo? Você sabe? Estamos à beira de um arrebatamento de uma igreja, né? Os sinais, os marcos proféticos estão aí, as profecias estão acontecendo, estão se cumprindo. E agora? O que fazer? É o que você vai aprender, você vai ter esse entendimento neste evento. Trombetas e Festas, no próximo dia 26, sem ser domingo que vem agora o outro, às 11 horas da manhã, e vai ser uma benção. Kleber, estou trabalhando, não tem como ir. Não, então você tem um celular aí? Tem? Então você pode... ir no YouTube, a partir de 10 horas da manhã já estaremos falando diretamente do Manaim Domingos Martins, e você vai poder acompanhar pelo seu smartphone de última geração aí, igual esse aparelho que o pastor Ricardo Castro tem aqui de última geração, 5G, meu Deus. Então, você vai poder acompanhar, né? Pois é, não perca, tá bom? 7h26, ponto final do nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo o seu carinho, as suas orações. Nós vamos dando sequência daqui a pouquinho ao Bom Dia Manaim, mas agora nós vamos louvar o Senhor com um dos nossos louvores. A você, a paz do Senhor.